boa noite, sejam todos muito bem-vindos à segunda live sobre planejamento e psicologia para traders e investidores. Hoje vamos dar continuidade a esse, digamos assim, nosso bate-papo sobre esse conteúdo, sobre como ter sucesso no mercado, né? Na primeira live, se você não assistiu, depois eu recomendo que você volte e assista, né, com todo o conteúdo sobre, enfim, crenças, alguns conceitos muito importantes que muita pouca gente fala sobre edge, né, onde que está a grande oportunidade no mercado. Sobre tudo isso a gente vai aprofundar um pouquinho mais hoje, né, e vamos falar sobre alguns novos temas também, né. Grande Rafael, boa noite, pessoal, começando a acessar. Bacana. Legal. Alguns de vocês, de repente, quiserem postar aí alguma crença que vocês anotaram, que vocês têm, ou não, é aquilo que a gente falou na primeira live, né? Crença, basicamente, é o seu filtro para a realidade, tá? É o que você acredita, que você vê como verdade, e você só tem que se preocupar com uma coisa: identificar suas crenças, ver se ela é útil ou não é útil, né? Se ela não for útil, você tem que identificar isso, vai lá, escreve num papel essa crença que não é útil, escreve em outra linha a crença que é útil para substituir essa crença, e todo dia você dá uma olhada, pensa sobre isso e você vai treinando o seu cérebro para adotar a nova crença que seja útil, né? Como eu falei ontem, se você acredita que especular é ruim no mercado, você não vai conseguir usar estratégias que existem altamente efetivas, que você pode ganhar muito dinheiro de curto prazo, né? Simplesmente porque você tem uma crença totalmente inútil de que investimento se faz por longo prazo. Se você tem a crença de que ações só se compra barato, você pode ter uma excelente empresa que pode valorizar mais 100, 200%, você não compra ela porque você acha que ela está cara. Ou seja, não existe realidade, existe crença útil e crença inútil, né? Então, você simplesmente tem que ver o que funciona, o que não funciona no mercado e ter crenças úteis. Isso faz toda a diferença, tá? Faz toda a diferença. Então, uma crença que eu separei, que eu anotei aqui, bem interessante, por exemplo, pensar exclusivamente em expectativa matemática, tá? Não é possível prever o futuro. Não tem como saber o que vai acontecer no mercado, né? Então, a única coisa que a gente pode fazer no mercado é colocar as probabilidades a nosso favor, tá? Essa é a única coisa que a gente pode fazer. Então, seja se a gente tem uma estratégia de trading, um robô que opera no curto prazo, uma estratégia que a gente mesmo opera de forma discricionária, uma estratégia de carteira, né? Você testou, viu que o robô tem uma estratégia de curto prazo que opera um edge no mercado, ela tem se mostrado lucrativa, enquanto continuar existindo aquele edge, ela tende a continuar lucrativa, enquanto isso existir, você vai operando, né? Se você tem uma estratégia que seleciona boas criptomoedas ou boas ações para você ter numa carteira, enquanto essa estratégia se mostrar efetiva, você tem que continuar com ela. E ponto final, isso não tem nada a ver com prever futuro. Tudo se resume ao que eu expliquei na outra live, que é edge, né? Edge é uma vantagem que a gente pode ter no mercado. Então, se a gente combinar, por exemplo, como no Carteira Campeão o Nicolas faz, fundamentos das empresas para ver se elas são boas e estão baratas, com a tendência do ativo, se ela está subindo de fato, a gente junta isso, tem edge aí, entendeu? Porque tem, pela forma como funciona o mercado, se a gente faz isso repetidamente, a gente ganha bem mais do que a média de mercado. Então, se existe edge aí, a gente testa, valida isso,
tendo validado, a gente tem expectativa matemática positiva a nosso favor, a gente simplesmente executa isso. Cripto, mesma coisa, né? Só que em cripto a gente faz mais estudo só dos movimentos, não usa fundamentos, né? Mesma coisa para os robôs que a gente utiliza. Então, ou seja, quando você aceita e realmente tem essa crença, você é muito bom, porque você passa a entender, não levar as coisas para o lado pessoal de certo ou errado. Não existe certo ou errado, né? O que existe você simplesmente, periodicamente, a gente vai conversar mais sobre isso, avaliar e validar se a sua estratégia continua com expectativa matemática positiva, né? Se não houve uma mudança de mercado que fez com que essa estratégia pare de funcionar. Se não aconteceu isso, você não tem que fazer. A única coisa que você pode fazer é continuar, deixar a estratégia lá funcionando, porque toda estratégia vai ter momentos de perda, né? Outra coisa, gráfico não prevê futuro. Outra crença interessante. Muita gente fica juntando, tentando buscar informações no gráfico como se isso fosse dizer o que vai acontecer lá na frente. Não existe isso. O que existe é edge no mercado. Existem comportamentos por N fatores, eu dei os exemplos na primeira live. Na bolsa, o mercado começa a cair, seja porque tem gente realizando lucro, o que quer que seja. Tem gente que começa a ser estopado, vai vendendo, o preço vai caindo mais, tem gente que começa a entrar no prejuízo, vai vendendo também, e isso gera uma cascata de venda, até que chega um ponto que o preço da ação fica mais barato, do índice, do ETF, os profissionais percebem que está barato, começam a injetar dinheiro e muda a tendência, faz uma reversão. Você pode operar, isso se repete constantemente. Existe todo um fator psicológico e econômico por trás disso. Por isso que esse edge continua existindo e a estratégia continua funcionando, né? Então, a gente vai usar a análise técnica para identificar, ou como eu gosto de usar o termo, para quantificar essa reversão, melhor hora de ver que está esticado para baixo, que é hora de comprar, quando sair. A gente usa análise técnica não para prever futuro. A gente identifica um comportamento onde, se a gente operar aquele comportamento, a gente vai ganhar dinheiro, a gente tende a ganhar dinheiro, e a gente simplesmente usa análise técnica para isso. Análise técnica não prevê futuro, é tudo derivado do preço, né? Não tem situações futuras, né? Por exemplo, não tem no preço nada embutido no seguinte sentido, sei lá, você pode fazer uma análise macroeconômica de que 30% dos dólares que existem no mundo foram emitidos agora, recentemente, por causa da pandemia, há uma injeção massiva de dinheiro nos mercados, isso tende a gerar inflação e desvalorização das moedas, o dólar fez isso, mas o Banco Central Europeu fez a mesma coisa, no Japão a mesma coisa, no mundo todo os governos se endividaram, então as moedas perdem valor, então o Bitcoin tende a se valorizar. Fazendo isso, você está fazendo uma perspectiva futura, que pode se confirmar ou não por N fatores, você pode estar certo, pode estar errado, mas você está usando fatores para tentar fazer uma projeção futura. O gráfico não tem nada disso. O gráfico ele só tem preço, né? Que é muito poderoso. Mas você não pode confundir as coisas, tá? Não tem como prever o futuro. O que tem existem comportamentos no mercado que se repetem. Tendência, por exemplo. Tem mercados que fazem tendência. Ações, por exemplo, fazem tendência. Criptomoedas fazem tendência. Você pode, sabendo desse comportamento desses ativos, você pode usar o gráfico para identificar início e final de tendência e operar isso tranquilamente. Mas isso tem nada a ver com prever futuro. Tem a ver com você saber que existe a característica desses ativos de fazer tendência, você tem expectativa que isso vai continuar acontecendo e você vê uma forma de operar isso, tá? Então, é importante ter essas crenças, porque se você não entende isso, se você não tem essas crenças, é uma loucura. Você praticamente não tem chance no mercado, porque você começa se você tem um viés de que, sei lá, o Bitcoin vai subir, você vai operar Bitcoin, aí você começa a tentar no gráfico achar coisa só para confirmar o seu viés e vira uma coisa totalmente louca, que não existe um embasamento por trás. Isso não tende a dar muito certo, tá?
Então, ou seja, uma crença que você pode anotar é: opero apenas padrões com edge. Nada mais do que isso. Eu não prevejo futuro, eu opero padrões com edge. Né? Por exemplo, eu controlo as minhas expectativas. Né? Expectativas é uma coisa muito importante. Porque se você tem a crença de que você vai virar um day trader multimilionário mês que vem, porque você estudou bastante day trade esse mês, isso não é uma expectativa realista. Então, por mais que possa parecer positivo, você acreditar numa coisa positiva, né? Isso vai te trazer muita frustração, né? Então, você tem que alinhar as suas expectativas com a sua realidade, tá? E como que você vê a sua realidade? Você tem que analisar o real potencial da sua estratégia. Você tem que ter um plano, a gente vai falar mais para frente sobre planos, e exatamente como montar um plano, mas, provavelmente na próxima live, mas você tem que ter um plano e seguir esse plano. Você não tem que abrir o gráfico e pensar, vou analisar aqui, ver um ativo, ver alguma coisa para operar hoje. Não. Tudo isso já tem que estar desenvolvido antes, né? Você já tem que ter testado, avaliado uma ou mais estratégias, preferência várias estratégias, e você agora simplesmente vai executar essas estratégias, né? Seja você ou você vai botar um robô para executar essas estratégias. E é assim que se opera. Se você tem estratégias, você consegue validar elas, validando, você consegue ter uma noção do potencial de retorno dessa estratégia, né? Seja nos nossos robôs que operam no curto prazo, day trade, swing trade, por exemplo, do programa Sucesso com Robôs, seja as estratégias de carteira de cripto, de trading de cripto, do programa Nova Moeda, a gente tem uma projeção, a gente tem backtest de tudo e resultado real de tudo, né? Desde quando a gente começou a usar a estratégia até hoje, a gente tem um resultado de conta real para avaliar, e dali, desde que a gente desenvolveu e começou a utilizar para trás, a gente tem backtest, né? Que é nada mais do que testar a estratégia na base de dados do passado. E então a gente consegue fazer projeções, né? Sabendo o que aconteceu no passado, a gente tem uma noção de que tende a acontecer um pouco melhor, um pouco pior, mas algo mais ou menos parecido no futuro, desde que aquele edge continue ali, né? Desde que ele não deixe de existir. Né? E a gente vai falar sobre a possibilidade disso acontecer, parar de existir, por que a gente diversifica e tudo mais, né? Para quem quiser postar alguma crença positiva ou negativa que tem, pode ficar à vontade para postar aí no chat, né? Então, conversando um pouco mais sobre expectativa, né? Você tem que ter também expectativa de risco, tá? A sua estratégia, você tem que ter uma noção do qual que é o drawdown que ela faz. O que é drawdown, né? Drawdown é a queda na sua curva de crescimento de capital. Você tem 10 mil, caiu para 7 mil, você perdeu 3 mil, 3 mil de 10 mil é 30%. Você perdeu 30%. Independentemente de ser uma estratégia de carteira, você tem uma carteira de ações na bolsa, a bolsa caiu 30%, sua carteira caiu 30%, mesmo que você não tenha realizado aquele prejuízo, não interessa. Você está naquele momento em drawdown de 30%. Ou seja, com robôs onde você vai levando stops, né, normalmente, quando cai, e não é de ordem aberta, né, o drawdown, normalmente é de ordem fechada mesmo. E então, não importa, os dois são drawdown, tá? Então, mesma coisa, quando você avalia uma estratégia, você tem que avaliar qual que é o potencial dela de ganho e tem que ver se isso está compatível com os seus objetivos, né? E se o seu... Só mais uma coisa sobre o objetivo. Se seu objetivo é fazer, sei lá, 100% ao ano, acumular R$ 1 milhão, R$ 1 milhão, gerar uma renda mensal de US$ 10 mil, seja o que for, né? Mesma coisa, legal que você tenha esse objetivo. Agora, você tem que ir lá nas suas estratégias e ver se elas são compatíveis com esse objetivo, quanto de dinheiro que você precisa e etc. Se você não tem dinheiro, beleza. A gente vai falar mais sobre juros compostos, você vai
investindo, multiplicando seu capital, até você ter um capital que daí você vai chegar na sua meta de fazer tantos mil-reais, tantos mil-dólares por mês, né? Então, ou seja, você tem clareza do potencial de drawdown das suas estratégias, né? Você tem que levar isso em consideração. Até para você poder comparar investimentos diferentes, né? Comparar investimentos diferentes, né? Então, por exemplo, nas projeções, e a gente tem visto isso em conta real também, né? Da nossa estratégia de carteira de criptomoedas, a gente projeta um drawdown máximo em torno de 50%, ou seja, tem os critérios para isso. Se cair, não é se cair 50% a gente sai do mercado, mas se acabar a tendência de alta, a gente sai do mercado na estratégia de carteira e fica esperando recomeçar uma tendência de alta. Normalmente, quando isso acontece, a gente vai ter tido um drawdown de aproximadamente 50%. Então, eu tenho que estar psicologicamente preparado para ter um drawdown e perder mais ou menos metade do capital que eu cheguei a ter no máximo, né? Tem que estar preparado para isso. Esse é o risco máximo aproximado, né, calculado. Agora, e o retorno, né? O retorno, a gente vê rentabilidades bizarramente altas, principalmente nos últimos anos, né? Com o mercado de criptomoeda ainda sendo pequeno, desregulado, ineficiente. E então é plenamente possível, né? Você tem rentabilidades que podem chegar de 10, 20, 30% ao mês em média ou mais, né? E então, ou seja, se você aí você consegue ver o risco retorno. Bom, se eu perder, eu posso perder mais ou menos 50% do que eu coloquei. Se eu ganhar, imagina fazer 10, 20% ao mês com juros compostos. É uma multiplicação louca de capital que é possível que aconteça, né? Opa, esse é o risco-retorno, né? Agora, se eu for ver, por exemplo, o risco-retorno com uma carteira de ações, o pior que pode acontecer é cair mais ou menos 40% ou 50% também. Só que, sei lá, minha expectativa é fazer 10, 20, 30% ao ano. Se você for comparar uma com a outra, qual que tem o melhor risco-retorno? Mesmo que as ações você tenha uma projeção de drawdown menor, o potencial de lucro é muito menor, então quem tem o melhor risco-retorno? Nesse exemplo, disparado a estratégia de cripto, né? Claro que existem outros fatores, a gente vai entrar depois, que é diversificação. A gente nunca coloca todos os ovos na mesma cesta, porque é uma das crenças, a gente não tem como prever o futuro, a gente não tem como saber se o investimento vai dar certo ou não, então a gente não pode pegar o melhor e botar tudo lá, ou o melhor com maior potencial. A gente tem que distribuir. E a gente já vai conversar mais sobre isso, né? Mesma coisa, robôs. Você pode pegar vários robôs ou vários portfólios de robôs e comparar entre eles para ver quais são melhores, quais são piores do ponto de vista de qual que é a expectativa deles fazerem, quanto eles têm feito, qual o máximo deles e poder comparar. É uma forma simples, uma rentabilidade anual versus drawdown máximo, é uma forma simples de calcular o potencial versus risco, o risco-retorno de uma estratégia, né? E aí entra também a questão do perfil, né? Entra também a questão aí do perfil. Então, por exemplo, o mercado de criptomoedas é altamente volátil, né? Essa semana a gente viu um dia o Bitcoin está caindo durante o dia 18%. Ele fechou, não sei se -1 ou -2, ou seja, ele abriu, caiu, recuperou quase tudo, fechou praticamente no 0,0. Não lembro agora até se... Deixa eu até compartilhar a tela aqui. Não lembro até agora aqui se fechou no positivo, no negativo o dia. Fechou negativo aqui, ó. Esse dia aqui, ó, fechou -3,21. Porém, da abertura, chegou a estar caindo 16%. 16, 17%, né? Em relação ao máximo do dia anterior,
é que chegou a estar caindo aí 21%. Então, você vai ver muita oscilação. Você tem estômago para ver oscilação? Se você tem mais estômago, você pode alocar um pouco mais de capital nesse tipo de mercado. Se você tem menos estômago, você tem que alocar menos. Então, ou seja, são outros fatores que você tem que levar em consideração, né? E assim, você também consegue comparar investimentos totalmente diferentes, né? Porque, por exemplo, como comparar um portfólio de robôs que faz swing trade ou day trade, ou um pouco de cada, com uma carteira de cripto ou uma carteira de ações, já que um é carteira de investimento, você está alocado em criptomoedas, em ações, mesmo que você ajuste dinamicamente essa carteira, mas você está posicionado por longo prazo. Outra coisa é um robô que faz várias operações por dia, tem um risco por trade, compra aqui, stop loss aqui, gain aqui, e é uma coisa mais dinâmica, né? Ou seja, você tem que saber comparar isso, né? E isso é uma coisa também interessante a se fazer, porque tem oscilações, né? Então, por exemplo, aqui, ó, um dos nossos portfólios, top de Forex, fez em 2020 149%, mas com bastante oscilação, ó, teve drawdown de 40%, ele chegou a fazer um pico, e no mês de dezembro teve um mês muito ruim, né? E então, vum, você tem que estar preparado para isso. Então, você pode alocar menos capital, ter 149% é uma rentabilidade muito alta no ano, né? Você pode operar de uma forma onde você pode diminuir a sua alocação. Então, por exemplo, fazer metade, ou um terço, ou um quarto da rentabilidade, e metade, um terço, ou um quarto do drawdown também, né? Aqui, por exemplo, um nosso portfólio de robôs, um portfólio mais recente, começou a rodar em outubro, que opera o índice americano de ações S&P 500, fez 38% em 3 meses, né? E, enfim, já com um drawdown muito menor, ele já tende a ser um portfólio mais estável que o portfólio de Forex, por exemplo. Então, ou seja, você tem que levar isso também em consideração. Não é só a rentabilidade final, é a rentabilidade final versus a rentabilidade final versus o risco, né? Isso é uma coisa aí bem importante para se levar em consideração, né? E então, mais uma vez, você vai fazer isso levando em consideração aí o seu perfil, né? Tudo o que você tolera ou não, sendo que tem que estar preparado para algumas nuances, né? Deixa eu compartilhar aqui uma coisa. Então, por exemplo, a gente está num bull market de criptomoedas, né? E a nossa estratégia de carteira, então, pega muito bem isso, né? Então, por exemplo, a gente fez 70% nos últimos 30 dias, né? 23% no mês agora em 5 dias, né? Se a gente pegar, por exemplo, desde novembro para cá, foi quando eu fiz um pouco mais de alocação, 227% em um período aqui de 2 meses e pouco, né? Que dá aí mais de $50.000 de lucro. Então, sendo que foi bem suave, né? Mas em outros momentos a gente teve solavancos e tal. Então, você tem que levar em consideração também, na sua análise da estratégia, você não pode pegar, por exemplo, um momento específico,
que nem eu mostrei agora ali em criptomoedas, um momento específico de alta e levar em consideração e achar que sempre vai ser assim. Assim como, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, né? Você não pode pegar só pegar aqui em Forex, cortar de setembro para cá, que foi quando foi o pico, e olhar só esse período e dizer, não, isso aqui é horrível, né? E desconsiderar um momento bom. Porque todos os investimentos vão ter momentos bons e momentos ruins. E aí vai mais uma crença interessante, que é você entender que existem diversas condições de mercado e nem toda estratégia vai bem em todas as condições de mercado. Tá? E aí já vamos começar a entrar um pouco aqui no tema de diversificação, né? Então, por exemplo, tá? Uma carteira, digamos que você divide a sua carteira em, por exemplo, renda fixa, que não rende praticamente nada, hoje em dia, ações no Brasil, na B3, ações americanas, seja comprando, hoje dá para comprar via B3, né, ou investindo fora, tanto faz, e fundos imobiliários, por exemplo. Qual que é o problema que eu vejo nessa se eu estou diversificando? A renda fixa não te protege de nada. Se houver muita inflação, você perde dinheiro, a não ser que seja um título fixado em inflação, mas mesmo assim, você tem que ver se a inflação real vai ser coberta pela inflação do título que você está comprando. Muitas vezes a gente vê esses índices não muito confiáveis, né? Onde a gente percebe, principalmente se você for classe média ou coisa assim, que muitas vezes a sua... sabe que as coisas no mercado, sei lá, se a inflação no ano foi 5%, as coisas não subiram só 5% no mercado. E assim vai, né? Na verdade, foi muito mais. Então, ou seja, existe risco até na renda fixa, tá? De você perder dinheiro, não perder nominalmente, mas perder poder de compra, né? Então, e ela não te protege em termos de crise, né? Se o mercado cair, tudo vai cair, no sentido de ações brasileiras vão cair, uma crise global, como a gente viu em 2020, vai cair as ações americanas e vai cair os fundos imobiliários. Então, você não está tão diversificado assim, não é uma diversificação muito eficiente, né? Por quê? Aí vai um conceito bem interessante aqui, que tem que levar em consideração na hora de fazer os seus investimentos, montar o seu portfólio, tá? Que é o conceito de risk on e risk off. Risk on é o mercado está propenso ao risco. E risk off, o mercado está, digamos assim, avesso ao risco, né? Quando os investidores, principalmente institucionais, estão vendo uma perspectiva positiva para o mercado, para a economia, eles colocam dinheiro nos ativos de risco, tá? Quais são os ativos de risco? Principais, né? Claro, ações, principal deles, né? Uma coisa que não é tão comum no Brasil, que são bons títulos de renda fixa relacionados às empresas, bons privados, vou botar assim. Cripto, né, que é uma classe nova de ativos, o mercado ainda é pequeno, mas é um mercado risk-on, né, quando as pessoas são ativos de renda variável, né, vou botar aqui, renda variável. No risk-off,
quando o mercado está avesso ao risco, eles vão basicamente para bonds, né, que seria tesouro, né, cash, vão para dinheiro mesmo, porque está tudo caindo, é melhor ficar em dinheiro naquele momento. Né? Ou seja, saem do mercado de risco. Tá? Então, quando você vai montar uma carteira, você tem que levar em consideração se as suas estratégias, como elas se saem num mercado risk-on e como elas se saem no mercado risk-off. Tá? Por exemplo, a nossa estratégia o top aqui em 2020, opa, ele fez 44% em março, que foi o auge da pandemia, né, da crise, onde o índice S&P 500 despencou aí 35%. O IBOV despencou aí 46%. O Bitcoin, que também é risk-on, já tinha começado a cair aqui, mas dessa pernada aqui ele caiu 54%. Também é risk-on, né? Então, ou seja, se você pegar, sei lá, vou pegar acho que é IFIX, né? Que é o índice de fundos imobiliários no Brasil. Do topinho aqui, chegou a cair 37%, né? Então, todos eles, como a gente estava vendo aqui, são investimentos risk-on. Então, se todos os seus investimentos são risk-on, na crise você sempre vai perder. O ideal é você ter também estratégias como essa, por exemplo, que se beneficia da volatilidade. Esse é um portfólio novo que a gente começou a rodar em setembro, mas pelos nossos estudos ele também teve o seu melhor mês em março. É uma estratégia que opera S&P 500, que também opera vendido, né? Então, ou seja, é interessante você ter investimentos que vão bem em diferentes condições de mercado. Porque, por exemplo, se você tem uma carteira de ações ou de criptomoedas, que provavelmente vai derreter no mercado risk-off, você tem, sei lá, robôs, por exemplo, operando que tendem, nunca a garantia, como sempre, né, uma das crenças, você não tem certeza de nada, você só pensa em probabilidade, mas que tendem a ir bem nesses momentos, e assim você equilibra. Se você vive, aí entra também a questão da moeda base, né, do seu portfólio, do patrimônio, vou botar assim. Se, por exemplo, você tem ações se você mora no Brasil, no caso, né, e sua moeda principal, obviamente, é o real brasileiro. Se você tem ações americanas, elas são cotadas em dólar, na crise o dólar tende a disparar. Então, já te ameniza, né? Já te ameniza a situação. Mesma coisa, cripto é cotado em dólar. Né? A gente viu aqui em março, uma valorização aí de 16% do dólar. Então, ajuda a amenizar, né? Sei lá, se o S&P 500 caiu 36%, você ganhou 16 no dólar, seu drawdown total foi de 20. Já é bem menor do que os em torno de quase 50% de queda, por exemplo, do índice Bovespa em real, já te protege mais, mesma coisa nas criptos, né? Então,
ter ativos ou investimentos cotados em moeda forte. Para quem mora no Brasil, para quem, por exemplo, que nem eu moro no Panamá, a moeda é o dólar americano, isso não faz diferença. Para quem mora na Europa, em euro também não faz diferença. Mas para quem mora no Brasil ou em outros países em desenvolvimento, a moeda forte tende a se valorizar nesses períodos. Então, é uma forma de hedge, é uma forma de proteção, né? Mas, enfim, o ponto que eu quero fazer é que nenhum investimento vai bem em todas as condições de mercado. Como eu falei, no mercado de crise, risk off, uma carteira de ações ou de criptomoedas vai cair, quase que inevitavelmente, né? E, como a gente viu, estratégias, por exemplo, de trading pode se dar muito bem nesse momento, né? Então, você equilibrar isso, ter investimentos com moeda forte também, se você mora no Brasil, tende a te ajudar. Então, são todos fatores que você tem que levar em consideração, né? E você pode ir para um outro nível ainda, por exemplo, dentro de um portfólio de robôs, por exemplo, você pode ter robôs estratégias de trading de curto prazo que tendem a se beneficiar de um mercado em queda, que tende a se beneficiar do mercado em alta, que tende a se beneficiar de um mercado de baixa volatilidade ou de alta volatilidade. Ou seja, dentro dos vários cenários, o que você pode fazer? A gente pensa em tudo isso para montar os nossos portfólios e também para montar novos portfólios, desenvolver novos robôs, levar tudo isso em consideração. O que agrega mais valor para a gente, para os nossos portfólios, né? Então, isso, por exemplo, tem estratégias de ações, robôs que operam ações, índices de ações e ETFs no curto prazo, que num mercado risk-off de crise eles se dão mal, e que no mercado de alta eles se dão muito bem. E a gente, então, procura juntar isso com estratégias que só vão bem quando o mercado despenca para dar uma equilibrada, né? Ou as estratégias que só operam quando o mercado está em queda forte. Então, tem que pensar em tudo isso na hora de montar um portfólio, na hora de comparar as diversas estratégias, né? Porque com isso, você vai cada vez mais estando preparado para chegar mais perto dos seus objetivos, né? Todo mundo, de qualquer jeito, no fundo, quer ganhar mais e ter menos risco, né? E aí há um limiar aí no meio, uns estão um pouco mais dispostos a correr mais risco para ganhar mais, outros nem tanto, mas basicamente essas são as duas pontas, né? Então, todo mundo gostaria de ter estabilidade nos ganhos, né? Quem não quer, sei lá, fechar positivo em todos os meses do ano, ou todos os trimestres do ano, né? E não é com um único tipo de estratégia, por exemplo, só investindo na bolsa ou em fundos imobiliários que você vai conseguir isso, né? Ou chegar o mais próximo possível disso. Então, tudo isso aí tem que ser bastante levado em consideração, né? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre estratégia de convencimento. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Estratégia de convencimento, né? Essa estratégia, seja essa qual for, né? Tipo, assim, você se sente confortável operando X, a estratégia X, né? E primeira coisa, né? Você tem que levar isso em consideração, né? Por exemplo, quando você vai operar com robôs, né? Tem gente que tem mais dificuldade de, no dia a dia, ver robô acertou, robô errou, não sei o quê.
tem um pouco mais de dificuldade de dificuldade psicológica de que você não tem, digamos assim, uma base por trás. O que eu quero dizer com uma base por trás? Se você investe em ações e você tem lá a sua estratégia para determinar quais ações você vai comprar, ou se você investe em criptomoeda e tem uma estratégia para determinar quais criptomoedas você vai comprar, mas independentemente da estratégia, que seria o setup, seria o que seleciona quais ações você vai ter em carteira, quais criptos você vai ter em carteira, por exemplo, você tem uma confiança de que ações sobem no médio e longo prazo. Então, mesmo que num período de perda do mercado, num período de crise como em 2020, você se sente mais confortável durante um drawdown, durante uma perda que é totalmente inevitável, que a bolsa vai voltar a subir. Se você tem uma perspectiva positiva para o mercado de criptomoedas, tecnologia, blockchain, tudo que essa revolução das moedas digitais representa e todas as suas utilidades, você está confiante nisso? Mesmo que as criptomoedas caiam, você tem uma confiança, bom, não, o mercado vai voltar a subir, a criptomoeda não vai acabar, uma tecnologia revolucionária, cada vez mais, maior adoção, vai voltar a subir. Isso funciona muito bem para muita gente, né? Tem gente que opera com robôs e não tem o menor problema, até se sente mais confortável do que está, digamos assim, posicionado no mercado. Mas tem gente que tem dificuldade de adotar uma estratégia com robôs, ou pelo menos com capital maior, porque não tem essa base por trás. Depende exclusivamente das estratégias no curto prazo, dos padrões que elas operam, né? Então, a base para você ter confiança numa estratégia de trading de curto prazo, por exemplo, num robô, ou se você opera isso manualmente, é entender o edge por trás da estratégia e você ter confiança que aquele edge vai continuar lá. Se você tem uma estratégia que captura tendência em ações, você tem confiança que, mesmo que no curto prazo o mercado não esteja fazendo tendência e você não esteja ganhando, você acha que o mercado não vai ficar sem fazer tendência para sempre, o que me parece meio difícil, né? Meio quase impossível. Se você opera aquilo que eu expliquei de reversão à média, né? Quando cai, estica para baixo, o mercado repica na bolsa, é assim há 100 anos, dificilmente isso vai mudar, né? Então, a base por trás para convencer você a usar uma estratégia é importante para você ter confiança, tá? E algumas bases são mais fáceis de acreditar, como ações ou criptomoedas, outras são um pouco mais técnicas, como no caso de robô de curto prazo, que opera um edge específico, um padrão específico de mercado. Mas se aí vem um fator importante, tá? Muito, muito importante, que é o seguinte: se você não tem confiança na sua estratégia, você provavelmente vai perder dinheiro com ela, tá? Por quê? Você vai sair no drawdown. Porque você não confia, você vai perder a confiança. Se já não tem muita confiança, ela começa a perder dinheiro, você sai. Ou você reduz a exposição a risco. A gente conversou na outra live sobre isso. Se você bota 10 mil reais, faz 100%, você ganhou 10 mil, você está com 20 mil. Aí você vai lá, agora coloca 100 mil e caiu 30%, você perdeu 30 e poucos mil, você está no prejuízo, né? Então, assim, se você for botar dinheiro quando está no topo, que você está confiante, e for tirar quando está na mínima, você vai perder dinheiro, mesmo com uma estratégia que funcione. Então, ou seja, se você tem confiança na estratégia, você coloca dinheiro quando está na mínima. Seja de um portfólio de robôs,
seja aportar dinheiro quando a bolsa cai, aportar dinheiro quando o mercado de cripto cai, numa carteira, no caso, né? Para fazer isso, você tem que ter confiança. E a confiança começa de entender a base por trás da estratégia, por que ela funciona, por que ela tende a continuar funcionando, porque ela tem expectativa matemática positiva, e ela tende a continuar funcionando, né? E então, como a gente estava falando, você vai seguir um plano, um planejamento de trade. A gente vai conversar mais sobre isso na próxima live. É assim que se investe, é assim que os investidores de sucesso têm resultado. Os traders consistentes têm resultado. Eles têm determinadas estratégias e eles operam essas estratégias. Seja estratégia mais de curto prazo ou de longo prazo, não interessa. Executam estratégias. Ninguém chega bem-sucedido, chega na frente do computador, como eu falei, vou analisar o gráfico, ou vou analisar como está o mercado, ou os fundamentos, e investe da cabeça do dia. Não. Então, se você simplesmente vai seguir suas regras do seu planejamento. Se você não seguir as suas regras, isso é um erro. Você pode cometer um erro de não seguir. Você traçou uma estratégia, chegou na hora, você não seguiu. Isso é um erro. Agora, se você não tem um planejamento, tudo que você faz está errado. Você não vai chegar, provavelmente, a lugar nenhum. A não ser que seja por sorte, mas sorte dificilmente vai durar muito tempo. Não. Então, são conceitos muito importantes. Então, ou seja, deixa eu voltar aqui com a tela. Você se sente confortável? Qual a base da estratégia X? Qual a base se você se sente confortável com ela? Se você se sente menos confortável, aloca menos. Se você se sente mais confortável, aloca mais. Tá? Porque, que nem eu falei, se você não tem confiança, você vai sair no drawdown e você vai botar mais dinheiro no topo. E aí você não vai ter o resultado financeiro. Mesmo a estratégia indo bem no médio e longo prazo. Né? Então, confiança na expectativa matemática positiva. É fundamental. Né? E parou de funcionar? Você tem que ter critérios para ver se eventualmente uma estratégia parou de funcionar. Né? Por exemplo, você tem uma estratégia que seleciona ações na bolsa, uma carteira. Exatamente a mesma ideia vale para cripto. Aí, o mercado de ações está subindo, ou o mercado de cripto está subindo, mas você não está ganhando dinheiro. As suas criptos, as suas ações não estão subindo. Num curto prazo, isso é normal. Vai ter momentos que a estratégia vai ganhar da média do índice, da média da bolsa, da média do mercado de cripto. Vai melhor, tem épocas que vai pior. A ideia é, ao longo do tempo, ir melhor. Né? Se não, é só comprar o índice. Só comprar um ETF de índice, ou, sei lá, no mercado de cripto, só comprar Bitcoin ou alguma coisa assim. Então, ou seja, você tem que comparar. Agora, se ao longo de um prazo maior a sua carteira de ações não está batendo índice, ou a sua carteira de cripto não está batendo a média do mercado de cripto, você tem que ter critérios para avaliar se aquilo é normal, dentro da estratégia, tem períodos mesmo, determinadas condições de mercado que não favorecem a estratégia, então é só uma questão de tempo e a coisa tende a inverter. Ou, não, a estratégia pode funcionar. Você vai ter que ver outra estratégia. Né? Ver outra estratégia. Porque, normalmente, eu prefiro muito mais ver estratégias efetivas do que investir na média de mercado, porque a média te dá retornos medianos, o nome já diz. Eu não estou muito interessado em retornos medianos, eu estou interessado em retornos bem acima da média. Né? Porque isso, a gente já vai conversar sobre juros compostos, em termos de dinheiro ao longo do tempo, faz muita diferença.
né? Então, mas você tem que estar ciente disso, sabe? Você tem que estar ciente que uma estratégia eventualmente pode falhar, tá? E que você só tem que monitorar para ver se a estratégia continua tendo expectativa matemática positiva. Faz parte da sua crença. Se já faz parte da sua crença que você opera expectativa matemática positiva e de que uma estratégia pode falhar, que faz parte do jogo, isso é inevitável ao longo do tempo, você não vai ficar chorando, super frustrado quando uma estratégia falhar, porque você já sabia de antemão que iria acontecer. Você pode ficar um pouquinho chateado, tal, normal, né? Mas você não vai ficar choramingando, porque você já sabia. O jogo é assim, né? Quem não tem clareza disso, se uma estratégia falha, o cara fica puto da vida, o resto da vida, reclamando, né? Ah, eu não visto mais em ações. Tentei montar uma carteira aí, só deu ruim. Ações, aí aquilo que eu falei, né, das crenças ruins. Ações não presta. Ah, usei um robô perder dinheiro. Robô não presta. E aí você começa a criar crenças ruins que só vão te jogando mais para baixo. Só vão te tirando suas opções. Daqui a pouco você não pode mais investir em ações, que ações é ruim. Você não pode mais investir em robôs, porque robôs é ruim. Você vai ficando cada vez com menos alternativas, né? E também quem não tem clareza disso e quem não tem confiança nas suas estratégias, isso é muito comum. As pessoas ficam pulando, que eu chamo de galho em galho. O que está bombando agora é bolsa. Bolsa está em máxima histórica e tal. Não, tu não chega atrasado, né? Aí o cara vai lá e investe na bolsa. Aí daqui a pouco acaba o bull market, vem o bear market, ele perde dinheiro, aí ele sai. Não, ações é furada. Acho que eu vou fazer day trade. Porque eu não fico dependendo do mercado de alta ou de baixo. Achei que ia subir, não subiu mais. Aí, o day trade é uma coisa que pode dar muito dinheiro, mas é dificílima. Criou-se toda uma indústria de renda extra em cima de day trade, não sei o quê, mas que existe, mas que não é muito compatível para a maioria das pessoas. E, enfim, e aí o cara achou que ia ser um day trader de sucesso, e aí fez um curso, 2, e viu uns vídeos no YouTube, começou a operar, ganhou dinheiro num mês por pura sorte, às vezes, e aí ele achou que vai ficar rico, bota um dinheiro e perde tudo. Perde tudo que ele botou ali, alavanca e perde tudo. Aí ele, não, day trade é furada. E aí ele vai. Ah, robô, me falaram que é bom. Agora vai. Errei lá. Ações é ruim, day trade não funciona, mas com robô funciona. Aí o cara vai para robô. Aí o que ele faz depois do primeiro drawdown? Robô é ruim. E assim vai. Agora eu vou participar só de IPO. E assim vai, né? E assim vai. Então, ou seja, se você não entende que existem condições diferentes de mercado, que todas as estratégias têm momentos bons e momentos ruins em condições de mercados diferentes. Se você não tem condições de avaliar o que é o edge, qual é a base da estratégia, por que ela funciona, por que ela tem expectativa matemática positiva, se você não sabe manejar o seu risco para você não cair fora do jogo, que nem um exemplo que eu dei na primeira live. Tô super otimista com Bitcoin. Eu vou comprar Bitcoin alavancado em 5 vezes, vou botar 10 mil, mas vou comprar 50 mil com margem. Aí Bitcoin cai 20%, você zerou os seus 10 mil reais. Aí depois o Bitcoin vai lá, sobe 300%, você tá de fora porque você zerou. Mesma coisa pode acontecer com robôs. Você alavanca demais, você pega um drawdown, plum, quebra a sua conta. Aí depois os robôs vão bem e você tá fora. Ou seja, você tem que ter clareza disso tudo, das condições de mercado, expectativa matemática positiva, você tem que entender que eventualmente estratégias podem falhar e você tem que estar de olho para ver se ela está só num mau momento ou se ela está falhando de fato. E diversificação, porque se uma ou outra falhar eventualmente uma ou outra vai falhar, você tem as outras, né? E aí vem um outro conceito importante, que eu já vinha comentando de certa forma, que é o da
diversificação. Que nem eu falei, botar dinheiro em ações no Brasil, ações fora, que tem algum hedge por causa do dólar, mas e fundos imobiliários, cair, basicamente tudo vai cair. Isso não é uma diversificação. É alguma diversificação, porque você não está com risco de um único país. Se der um problema muito sério no Brasil, especificamente, problema político, econômico, enfim, as ações americanas não vão ser prejudicadas com isso, né? E, inclusive, se houver um problema muito grave no Brasil, o dólar vai nas alturas. Se você tem dólar, você ainda ganha dinheiro. Fora, por exemplo, ações americanas, se tem dólar em ações americanas, ganha dobrado, ganha, enfim. Há um grau de diversificação aí, eu não estou dizendo que não há nenhuma diversificação em fazer isso, ou que essa diversificação é inútil. Eu estou dizendo que é uma diversificação, digamos assim, meia boca. É razoável, mas não é o ideal. O ideal é também ter estratégias, como eu falei, que ganham com a queda, com a crise, né? Fora a parte de ter parte da sua patrimônio, se você mora no Brasil, principalmente, ou num outro país em desenvolvimento, moeda forte, seja o dólar, o euro, fala-se futuramente ter uma cesta de moedas, etc., né? Então, essa questão é muito, a estratégia de convencimento, tá? É muito forte. Você tem que trabalhar muito nas suas crenças, no que você acredita, e em cada estratégia de investimento que você for utilizar, ver como que ela se adequa ao seu perfil, qual que é a perspectiva, qual que é o risco, como que você maneja o risco, quanto que você vai alocar, qual o grau de alavancagem que você vai utilizar, quantos por cento por operação, ou qual lote de contrato que você vai utilizar, para que você não corra um risco maior do que você está preparado. Tá? E também, obviamente, que você não caia fora do jogo. Né? Com essas informações em mãos, vocês começam a estar preparados para comparar investimentos. Né? Porque você não só vai ver se tem edge naquela estratégia, se ela tem expectativa matemática positiva, qual que é a projeção de retorno versus drawdown daquela estratégia, daquele portfólio, né? Mas outras coisas, como qual que é a moeda base daquele investimento? É o real, é dólar, é euro? Eu posso escolher como é que é, né? Por exemplo, operando Forex ou índices ou ETFs, a gente pode escolher, por exemplo, manter a nossa conta base em dólar, em euro, em libra esterlina, em franco suíço. Tanto faz. Você pode escolher. Já, por exemplo, cripto é uma coisa totalmente à parte, mas, via de regra, ela é cotada em dólar, né? Então, são fatores aí que você tem que levar bastante em consideração nessas comparações. Outra coisa, esse investimento é risk on ou ele é risk off? Né? E aí, se você já tem um ou dois bons investimentos risk on, é melhor você buscar um que se beneficia também no risk off, do que buscar um terceiro tipo de investimento que também é risk on. Né? E assim vai. Né? Então, ou seja, ficou claro para vocês como que se compara investimentos? A série, vejo que não é uma coisa simples, né? Tem muitas nuances por trás. Eu não posso deixar de frisar o quão importante é a confiança na estratégia, porque se você não tem confiança, você não consegue seguir a estratégia. Lembra que você tem um planejamento? Você tem que seguir o plano, e se você não seguir um plano, isso é um erro. Se você não tem um plano, está tudo errado. Então, para você seguir o plano, para você não abortar o plano, fazer um plano e daqui a pouco você troca tudo por medo, porque está em drawdown uma estratégia, você tem que ter a confiança. Tem que desenvolver essa confiança e as crenças corretas. Né? Agora, para finalizar, hoje, falar um pouquinho sobre objetivos.
tá? Falar um pouquinho sobre objetivos. Um pouquinho aí sobre juros compostos, tá? Depois tem outros fatores, a gente pode cobrir depois, como, por exemplo, impostos, né? E que pode também levar em consideração os investimentos e tudo, mas vamos focar nos objetivos, né? Até porque impostos é uma situação diferente para cada um, dependendo do país que vive, etc, etc. Mas é uma coisa que você pode levar em consideração. Digamos que você tem um capital inicial de R$10.000, você consiga, sei lá, investir R$300 por mês, em média, um capital que você consegue retirar do seu salário, do seu lucro, do seu negócio, enfim. Vamos falar de rentabilidade anual, tá? Veja a importância da rentabilidade. A Bolsa Brasileira, se eu não me engano, faz na média de 12% ao ano em real. Tá? 12% ao ano. Hoje a renda fixa está fazendo o quê? Aí, acho que em torno de 5% ao ano, né? Alguma coisa assim. Digamos que uma alocação clássica, sei lá, metade em renda fixa, metade na bolsa, 12 da bolsa, mais 5 da renda fixa, divide por 2, 8,5% ao ano. Vou botar um período aqui de 10 anos, vai. Você investiu 46 mil no total, você ganhou 32, você tem 78 mil. Beleza. Não dá para fazer muita coisa com 78 mil, né, hoje em dia. Tirando que aqui, eventualmente, você pode ter algum custo de imposto, taxas e etc. ainda, né? Se você levar isso aqui para 20% ao ano, por exemplo, as estratégias, por exemplo, de ações do Carteira Campeã ficam na faixa aí, na verdade, até mais de 30% ao ano. Tá? Mas digamos que você aloque, só um exemplo, né? 30% ao ano, metade em renda fixa, né? 35 dividido por 2, 17,5% ao ano. Já uma estratégia mais efetiva de ações, né? Ao invés de pegar a média da bolsa, sei lá, um ETF de um BOV11 da vida. Opa, já dá uma melhoradinha, né? Você investiu 46, ganhou 93, já vai de 70 e pouco, né? Para 139. Já dá quase o dobro. Já ajuda um pouco mais, né? Agora, se você sair, tá? Sair da renda fixa e tiver, por exemplo, conseguir ao longo dos anos uma rentabilidade, vamos fazer de 4 investimentos, né? 25% de alocação, por exemplo, em robôs, independentemente de se Forex, índices, commodities ou qualquer outro mercado. Digamos que se você consiga uma média, ou ajuste, um risco para fazer, sei lá, 35, 40% ao ano, vou botar aqui. Tá 35, vou fazer mais conservador. Sei lá, 25% ações, usando uma estratégia como do Carteira Campeã. Sei lá, vou de 30 a 40, vou botar 35% também, pegar no meio termo, né? Digamos que você coloque 25% em cripto, que é bem mais volátil, mas sei lá, já pode te dar
uma rentabilidade média, por exemplo, de 500%. Vou botar metade disso, 250, porque eu acredito hoje tem dado muito mais, porque é um mercado menor, frente em 10 anos vai dar menos, porque o mercado vai ficando maior, mais maduro, mais eficiente, etc. Provavelmente essa rentabilidade média vai cair. E digamos que você ainda mantém 25% em renda fixa, porque você é um cara conservador, tal e tal, né? E aí dá os 5%. Beleza. Vamos somar 35 mais 35% ao ano, mais 250, mais 5%, 325, dividido por 4, dá 81% ao ano. 81,25. Opa, já ficou bem mais interessante, né? 46 mil investido, 6 milhões de lucro. Aí sim, você pode conquistar eventualmente sua independência financeira em 10 anos, né? Sendo que isso aqui é uma perspectiva, digamos assim, possível, real, pelo que a gente tem visto, né? Tanto do ponto de vista de projeção, tanto dos estudos de backtest, quanto que a gente tem visto em conta real, em todos esses tipos de investimento, né? Robôs, ações, cripto, etc., né? Porém, claro que você tem que saber, volta nas crenças, renda variável nunca tem, você nunca sabe o que vai acontecer, nunca tem rentabilidade garantida, e você tem que ir jogando o jogo com tempo, você não pode contar com isso, né? Com 250% ao ano em cripto, em média, em 10 anos. É possível? É, né? Eu fiz basicamente isso só nos últimos 3 meses, por exemplo, em cripto. Mas, e acredito que possivelmente vai dar para fazer bem mais esse ano, mas é aquela coisa, é um ano especial, e aí tem anos que é diferente, etc, etc. Mas, enfim, você tem que ver qual é o seu objetivo e traçar estratégias que seja possível chegar lá, né? Que seja possível chegar lá com diversificação. Veja que nesse exemplo a gente alocou 25% em robô, 25% em cripto, 25% em ações e 25% em renda fixa. A gente está bem diversificado, né? Ações e cripto é risk on. Os robôs tendem a ser também ir bem no risk on, mas eles têm uma possibilidade de ir muito bem no risk off, né? Dar uma compensada. De repente, por exemplo, a sua parte de renda fixa, você pode até dolarizar ou colocar isso em dólar, em euro, enfim, e alguma renda fixa, mesmo que renda só menos 2, 3% ao ano em dólar ou em euro, mas você protege aí num momento de crise, né? Então, você já dá para sofisticar um pouco mais também. E, enfim, você pode, com isso, ter, por exemplo, um portfólio bem equilibrado, que também tira a pressão de determinados investimentos. Por exemplo, dentro dos 25% de robô, você pode ter 3 portfólios completamente diferentes. Sei lá, um que opera S&P 500, outro que opera múltiplos índices de ações e ETFs e outros que opera Forex. Que um não tem correlação direta com o retorno do outro. Né? Em ações, você pode investir em ações do mundo todo e não de um único país.
né? A gente faz isso com os robôs no programa Seus Robôs, a gente faz isso com ações no Carteira Campeã, tem tanto ações da B3 quanto do mundo todo. Cripto, eu estou falando aqui da estratégia de carteira, que é a estratégia principal, mas a gente não tem só a estratégia de carteira. A gente tem estratégia de trading, tanto para o mercado em alta, mas principalmente para o mercado em baixa também. Que a gente pode ganhar durante um bear market, durante um ano de baixa, operando vendido. Aí não é carteira, né? São operações isoladas. Ou seja, para a gente também poder surfar quedas de mercado, né? Então, ou seja, dentro desses investimentos, a gente ainda pode buscar várias alternativas de diversificação, né? Além da questão, por exemplo, da moeda base e tudo mais, né? E, então, quanto mais diversificado a gente tiver, mais protegido a gente tende a estar, no sentido de que estratégias que vão bem risk on, risk off, caso houver algum problema específico com uma ação ou uma cripto que tem na sua carteira individualmente, ela representa do patrimônio total uma quantidade pequena. Caso temporariamente, por algum motivo, ações derretam, ou cripto derretam, ou alguma coisa, você tem outros investimentos diferentes também. Tudo isso é associado àquela questão que eu falei da confiança na estratégia, faz com que você consiga sobreviver bem os altos e baixos do mercado, que são totalmente inevitáveis, né? A gente vê muito, né? Por exemplo, gente que fica desesperada a cada dia de queda na bolsa, no mercado de cripto, a cada stop loss de um robô ou de um portfólio, sofre a cada queda que são inevitáveis. O problema é que no mercado, basicamente, próximos 50% dos dias vão ser de perda. Então, imagina, se você sofrer a cada perda, você vai sofrer muito a vida toda, né? Não tem, não tem jeito, né? Então, a melhor forma é diversificar para você não estar muito concentrado, com muita expectativa, muita pressão sobre o desempenho de uma estratégia. Primeiro, porque você nunca tem como ter certeza que aquela estratégia vai desempenhar de fato. Nunca. É uma crença que você tem que ter forte, né? E, segundo, que psicologicamente vai ser mais fácil para você continuar conseguindo seguir uma estratégia se você está bem diversificado, você não depende tanto daquela estratégia, a sua alocação não está tão grande ali, né? E eu fiz aqui um exemplo, mas tem gente, por exemplo, que opera também manualmente, né? A gente tem algumas estratégias e tudo. Você pode adicionar como parte as suas próprias operações que você faz, seja, enfim, com as nossas estratégias ou não, né? Mas dá para botar 20% em cada uma de 5 estratégias, digamos assim, você mesmo opera com 20% do capital, imagina que você vai operar muito mais tranquilo, né? Sabendo que você está operando com 20% do seu capital. Você, quem opera com 100% do capital e quer viver do mercado, você tem um peso nas costas gigantesco. Gigantesco. E aí, o que acontece com essa pessoa normalmente? Ela tem um mês ruim, ela perde completamente a confiança. E quando ela perde a confiança, ela passa a operar mal, ela fica nervosa, ela fica ansiosa, ela fica com medo, e aí comete erros, não segue o plano, e a coisa desanda, né? Então, não faz muito sentido na minha cabeça. Eu vou ser day trader, eu swing trader e vou viver do mercado e só vou fazer isso. Porque você está embora isso teoricamente seja possível, e na prática também algumas pessoas conseguem fazer isso, mas na prática pouquíssimos conseguem. Já é difícil pela questão do preparo psicológico você ser day trader ou swing trader. Day trader muito mais ainda do que swing trader, muito mais difícil. Agora, se ainda todo o seu capital e sua renda depende disso, o tamanho da pressão é gigantesca. A chance de ter errado é enorme.
Agora, se você usa 20% do seu capital para você operar, você tem muito mais chance de dar certo operando no mercado, porque sua pressão é muito menor, né? E é mais uma diversificação, né? Sem dúvida, é mais uma diversificação. Você pode ir bem no mercado risk-off e assim vai, né? Então, sobre a forma mais... Muita gente fala assim, eu quero fazer tantos ao dia, tanto ao mês, né? A melhor forma de ter consistência que eu conheço, e eu conheço já, tô 12, 13 anos no mercado, né? A gente tem uma equipe grande aqui de, de desenvolvimento, com traders muito experientes, muito bem-sucedidos, conheço muita gente boa no mundo todo. Enfim, a forma, ou seja, eu não estou falando assim, a forma que eu conheço como se eu conhecesse pouca coisa, né? Eu conheço muita coisa no mercado. A forma mais eficiente que eu conheço é através da diversificação, de conseguir mais estabilidade, tá? É, basicamente é isso, né? É diversificação. Para 99,99% de vocês, tá? Vai ter o cara lá que é exceção, de exceção, de exceção, que é um day trader fora de série e consegue ganhar dinheiro todos os meses operando, tal. Muito raro, tá? Mas raro mesmo, né? Tem um monte de aspas, guru aí, mas é tudo fake, né? Que consegue mesmo isso são muito poucos, né? E, então, enfim, eu acho que todo mundo quer estabilidade nos ganhos, e a melhor forma de ter estabilidade nos ganhos é através da diversificação com múltiplas estratégias eficientes. Que também não adianta diversificar, tem gente que diversifica, né? Vai lá sei lá, numa XP da vida, numa corretora, bota dinheiro em um monte de fundo multimercado diferente, um monte de coisa. Tudo bem, há diversificação, mas qual a efetividade disso? Qual que é o retorno disso? É muito baixo, né? Aí também não adianta. Você tem que diversificar com estratégias efetivas de fato. E se você está começando pequeno, com muito pouco dinheiro, não se sinta pressionado a ter tudo de cara. Começa com uma, quando der, adiciona a segunda, quando der, adiciona a terceira, já vai aprendendo, já vai se preparando e vai adotando aos poucos, né? O importante é você já estar no caminho certo, não precisa chegar lá amanhã. O importante é você estar andando na, na direção correta. Legal? Esse era o tema de hoje. Se vocês têm alguma dúvida, podem postar aí no chat. Marcelo, tem o objetivo de fazer uma renda de $2.500 após 3 anos de investimento com uma carteira de cripto inicial de $5.000. Né, vamos voltar lá, crença, mercado é imprevisível, a gente não tem como saber o que vai acontecer, então, obviamente, não dá para contar com isso. Agora, a gente está num bull market forte de cripto, se esse bull market continuar explodindo, as nossas estratégias, né, são muito efetivas, tem sim a possibilidade, tá, de você fazer, sei lá, esses $5.000 vezes 20 e transformar em $100.000 em um ano. Isso pode acontecer, mais uma vez, não é garantido de forma alguma, mas é uma possibilidade real, tomara que aconteça. Com $100.000 de capital, fazer 2,5% ao mês é plenamente possível, seja investindo em cripto, seja... Aí o ideal é diversificar, né? Entre várias, digamos assim, de repente aproveitar esse bull market para se ele continuar e se houver essa explosão, que nem aconteceu em 2017, 2013, né? Ou seja, se acontecer mais um bull market explosivo em cripto, aí sim, você chega a 100 mil, depois com esses 100 mil para você fazer 2,5%, 3% ao mês em média, dá para fazer, e aí você consegue sim fazer
os $2.500 por mês, né? Não, você não pode, de forma alguma, contar com isso, mas é uma possibilidade que eventualmente pode acontecer. Opa, grande Bruno. Será que não existe sinais só do sucesso em Forex, né, que é o sucesso com robôs e nova moeda? Será que não existem sinais que indiquem que esse drawdown 50% antes que o pool vire bear? Ele está se referindo a que a nossa estratégia de carteira em cripto, ela permanece na carteira, a gente permanece posicionado no mercado até que acabe a tendência de alta. Então a nossa expectativa, opa, é que, digamos assim, o mercado faz uma tendência de alta, de repente dá aquela explosão final, que nem costuma acontecer nos bull markets. Aqui a gente tem uma tendência de alta, e aí de repente ele faz assim e vum, corta aqui para baixo e acaba a tendência de alta, e aí a gente sai do mercado. Claro que se a gente está no mercado desde aqui até aqui, a gente pode fazer, por exemplo, vezes 20, como a gente estava conversando. Mas, normalmente, daqui de cima, onde chegou até a gente sair aqui, esse drawdown, a nossa expectativa é que seja de aproximadamente 50%. Ou seja, é capaz de ele começar com $5.000 aqui, transformar lá em cima em $200.000, fazer vezes 40, e sair aqui, perder 50% e sair a 100K, que é o vezes 20 que a gente falou. Então, ele pode sair com 100, mas ele chegou até 200. E aí ele pergunta se não existiria uma forma de aqui em cima a gente perceber que o mercado, o bull market vai acabar e sair antes. Se tem alguma forma de fazer isso, eu ainda não descobri. Tá? Se eu achar alguma forma mais efetiva, eu vou adotar. Mas acho pouco provável, porque várias vezes o mercado cai e você nunca sabe se é ali que está acabando ou não e ele retoma. Se toda vez que cair um pouco você sair, às vezes você perde essa pernada. Então, não vejo como escapar disso aí, pelo menos hoje. Marcelo, como operar situações econômicas globais, como, por exemplo, o Brexit? Como podemos tentar operar notícias de segurança? Vale a pena acompanhar a política, a economia global, mesmo tendo expectativa matemática positiva? Eu conversei na última live sobre a big picture, né? O grande cenário, o contexto geral. Se você tiver a possibilidade de ter um pouco mais de conhecimento para entender o contexto geral, é muito bom. Mas ele serve mais para te ajudar a exatamente a alocar entre as diversas expectativas, estratégias de expectativa matemática positiva, de repente um pouquinho mais aqui do que lá em determinadas condições, desativar uma estratégia temporariamente, porque tal fenômeno está acontecendo, às vezes você sabe que aquela estratégia é prejudicada e você já para de antemão, alguma coisa assim pode te ajudar, né? Não confio muito, os analistas erram muito, e não é à toa, porque é muito difícil prever as coisas, né? Então, ficar tentando prever, esse ano a bolsa vai subir, então vou entrar forte. Tem ciclos de mercado, a gente sabe que a bolsa faz ciclos de alta e de baixa, criptos também, então você pode estudar esses ciclos e tentar mais ou menos levar alguma vantagem em cima disso. Então, enfim, pode somar, tá? Mas toma cuidado que não dá para... Exatamente, você tem que usar isso alinhado à expectativa matemática positiva, ao edge de fato do mercado. E não na adivinhação do que vai acontecer, que é o que a maior parte das pessoas tentam fazer, né? Em relação a operar,
por exemplo, operar o Brexit especificamente e tal, tudo é possível no mercado, sabe? Tudo basicamente dá para operar. Tudo dá para buscar edge em muita coisa, né? Buscar alfa, como a gente falou na primeira live. Só que dificilmente você nunca vai ter expertise de tudo. Tipo, a nossa expertise aqui, no investidor do sucesso, de um modo geral, é investimento quantitativo. Né? Então, a gente desenvolve robôs, seja em day trade ou swing trade, para vários mercados atualmente. As nossas estratégias de carteira de ações são quantitativas, as estratégias de carteira de cripto são quantitativas. A gente faz também, tem estratégias de trading manual, digamos assim, né? Discricionário, como o trading clássico, a maior parte das pessoas operam, mas não digamos assim, não é nem o nosso foco principal, né? Tem, por exemplo, o Nicolas, né, que faz parte da equipe, que é um dos melhores, um day trader fora de série, né? E aí ele opera de forma totalmente discricionária e tal. Mas, enfim, eu acho que é melhor buscar algo mais consistente, no sentido de gastar muita energia só para operar o Brexit, daqui a pouco o Brexit acaba e aí eu tenho que ir para outra coisa, e aí gastar energia para achar edge em outra coisa e tal, edges que sejam mais constantes, como os edges que a gente opera com robôs, os edges de carteira em ações ou em cripto, edges que estejam lá mais constantemente. Eu prefiro focar nisso. Qual média móvel você está usando no gráfico? Acho que devia ser de 100 períodos. Mas eu sou novo no Nova Moeda e no mercado de cripto, mas queria saber se estou enxergando errado ou faz sentido eu entender que é possível fazer 1% ao dia operando BTC ou algumas outras criptos, incluindo os futuros com ordens vendidas. Não acho possível fazer 1% ao dia. Tá? Essa coisa que a gente deve ter ouvido falar disso e tal, eu não acho que seja possível. Tá? E por que eu acho que não seja possível? Porque eu nunca vi isso. Nunca vi ninguém que faz 1% ao dia. Que fala que faz, deve ter um monte. Mas que faz e mostra, eu não conheço. Né? O Nicolas é o melhor day trader que eu conheço pessoalmente. Né? E ele não faz 1% ao dia. Ele até faz mais de 20, 30% ao mês. Mas não faz 1% ao dia. Entendeu? Ele pega alguns momentos do mês mais favoráveis, dias mais favoráveis, dá uma bombada, tem os dias de perda, tem mês... Chegou um mês que ele perdeu dinheiro um dia só. De 22 dias operando, se eu não me engano, ele ganhou dinheiro em 21. Ou de 21 ele ganhou 20, coisa assim. Mas foi um mês atípico, né? Normalmente tem bastante dias negativos. E então, enfim, essa coisa de fazer tanto ao dia é uma ilusão, tá? Mesmo no day trade, por ter uma grande quantidade de operações, você consegue uma curva mais suave, porque, digamos assim, se você faz 20 operações por dia, você faz 100 operações por semana, operando 5 dias na semana. Então, a sua expectativa matemática positiva ao longo do mês com 400 operações, que é, digamos assim, mais ou menos o que o Nicolas faz, ela é maior, ou seja, o Nicolas tem uma grande chance de fechar um mês positivo, porque ele faz muitas operações ao longo do mês, é uma questão matemática, entendeu? A expectativa matemática das operações dele vão fazendo efeito, e ao final, por exemplo, de 400, ou de 500, ou de qual que seja o número de operações no final do mês, como é um número grande, tem maior chance de aquela expectativa matemática surtir efeito. Tá? Normalmente, quando ele perde dinheiro no mês, é porque ele errou. Erro psicológico, né? Claro. Tipo, era para ter a regra dele mandava estopar, ele não estopou porque estava achando que já estava quase revertendo e aí foi e perdeu demais e assim vai, né? Mas enfim, já, por exemplo, se
você faz swing trade, um position trade que opera menos, você faz 50 operações por ano, para cumprir, por exemplo, 100 operações leva 2 anos. Então, digamos que ao final das 100 operações você fecha positivo, você fecha legal. Mas às vezes vai ter várias negativas. E às vezes isso pode significar meses no negativo. Então vejam que a grande vantagem do day trade, na minha opinião, é a quantidade de operações. A grande vantagem é a quantidade de operações. Porque você pode, num curto espaço de tempo, fazer valer a sua expectativa matemática positiva. Porque você tem muita operação no curto prazo. Assim como eu falei no swing trade, você vai fazer isso no final de um ano, no final de 2 anos. Então, vai ser normal você ter meses, vários meses negativos, né? Porque você precisa de mais espaço para a expectativa matemática positiva fazer valer. Se você opera muito, você faz ela valer num curto espaço de tempo. Essa é a grande vantagem do day trade. A desvantagem do day trade é que ele é muito mais difícil, tanto tecnicamente quanto emocionalmente. Você tem espaços menores para pegar. No swing trade você pega movimentos maiores. No day trade, por isso que o day trade, o Nicholas opera penny stocks, porque num dia ele consegue ter penny stocks, que assim como acontece em cripto também, no futuro ele vai operar cripto, você consegue pegar um movimento de 30%, 50% num dia, fazendo day trade. Operando mini índice ou mini dólar, você não consegue nem a pau fazer isso, né? Então, e o pessoal quer ganhar uma fortuna operando esses mercados, né? Não faz muito sentido, né? Mesma coisa, carteira em cripto, a volatilidade é muito grande. Volatilidade, a gente vai falar mais disso quando a gente falar, de, por exemplo, aqui, ó, as criptos que eu tenho agora, hoje, em carteira. Teta. Olha aqui a pernada. Só hoje está subindo 11%. Olha essa pernada aqui, de 228% em 28 dias. Sendo que cripto é 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, aqui 28 barras, 28 dias, é 28 dias de fato, não é um mês e pouco, igual seria na bolsa, que só abre dia de semana. Então, olha o tamanho da pernada. SNX, coisa só hoje, está subindo 9,57%. Olha o tamanho dessa pernada aqui, 207% em 29 dias. Para você conseguir um retorno acima da média, você precisa de volatilidade. Você precisa de volatilidade, né? E os dois mercados que eu conheço que mais tem isso, é cripto e penny stocks, né? Eu não quero penny stocks porque pela característica da penny stocks, que você tem que analisar o que está acontecendo no mercado, as empresas que vão soltar notícias, na live que eu fiz com o Nicolas, ele explica tudo, e não dá para automatizar. E o meu negócio é robô, né? Eu não gosto de ficar muito operando dia a dia. Então, meu negócio é robô ou carteira, né? Então, por isso que eu não pego penny stocks, mas penny stocks também tem isso, assim como cripto. E então, essas nuances é preciso entender, né? Como é que você vai ganhar muito dinheiro no mercado que não anda, que anda devagar? Não tem como, né? Ah, você vai alavancar, mas daí alavancar vale para os dois lados, né? Aqui você pode operar, por exemplo, se for para fazer trading, com um stop mais curto e pegar um movimento grande, né?
Exatamente. O Miguel fala, day trade faz muito desgaste físico e psicológico, exatamente. 400 operação no mês é de louco. O Nicolas é louco, né? Ele faz mais de 400 no mês. Eu não lembro agora o número exato. Ele mostrou a conta dele, mostra tudo na live que a gente fez. Vale a pena assistir, mesmo por curiosidade. Então, enfim, só para finalizar uma coisa sobre estratégias, você tem que traçar os seus objetivos. É possível ganhar muito dinheiro no mercado, mas você tem que ser realista de que como você vai buscar mais resultado, o risco que você vai correr para isso, porque é muito volátil. Se você não aceita volatilidade, não é um mercado para você. Mas para abrir mão de volatilidade, você vai estar abrindo mão de um grande potencial de rentabilidade e assim vai, né? Então, é, é importante. A live com o Nicolas está no YouTube, eu vou mostrar aqui, botar o link. Aqui, ó, 188 mil dólares de lucro com day trade. Essa é a live com o Nicolas que ele explica bem como que, como que ele opera, mostra a conta dele, mostra os números, número de operações, tudo. Eu vou botar o link aqui, mas quem estiver assistindo depois da gravação é só procurar no nosso canal do YouTube do Investidor do Sucesso. Nicolas Day Trade, 188 mil dólares de lucro. Enfim, você vai ver lá a, a live lá disponível. Tá legal? Então, é isso aí, pessoal. A gente se vê, então, na próxima live, na terceira live do planejamento e psicologia para traders e investidores. Tá legal? A gente avisa aí vocês por e-mail e no canal no Telegram. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Obrigado por tudo. Vamos, que o ano promete. Vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Obrigado, boa noite.